Olá, boa noite a todos. Segunda-feira, 16 de agosto, começamos mais uma semana de trabalho juntos com você. Veja os destaques de hoje aqui no Segunda Edição. 110 casos confirmados de Covid após surto em hospital de Porto Alegre. 10 pessoas morreram, mas atenção! A vacina é a melhor alternativa contra a doença. Quanto mais pessoas a gente vacinar, essas vacinas vão ter uma proteção maior. Epidemia de feminicídio. Violência doméstica faz nova vítima no Rio Grande do Sul. 58 mulheres foram mortas este ano no nosso estado. Polícia Rodoviária começa a fiscalizar consumo de drogas ilegais por motoristas. Veja como funciona o drogômetro. Pulso firme sem brechas na lei. O SBT Rio Grande, Segunda Edição, começa agora e eu te convido. Vem com a gente. E olha, pessoal, nós começamos a edição de hoje falando dos surtos de Covid em hospitais aqui do nosso estado. Aqui na capital, o Hospital Conceição chegou a 110 casos confirmados da doença e 10 mortes. Uma dúvida que fica para todos nós, vamos conversar com a Nanda Miller, que está na redação, é sobre a eficácia da vacina, já que 60% desses contaminados tinham um esquema de imunização completo, Ananda. Os especialistas alertam para isso. Ainda continua sendo o melhor caminho para a gente vencer a pandemia, né? Boa noite. Boa noite, Chemali. Boa noite a todos. Sem dúvida, a vacina é o melhor caminho. Mas o fato de que muitos casos, surtos inclusive, estão sendo registrados aqui no estado, em todo o país também, vem levantando aí muitos questionamentos a respeito da eficácia da vacina. No entanto, os especialistas, eles alertam. O problema não são as vacinas, e sim o número ainda muito alto, aí, digamos assim, né, o vírus, ele circula numa proporção ainda muito grande e isso faz com que automaticamente o número de casos também suba. A gente conversou com o chefe do setor de infectologia do Hospital São Lucas da PUC, aqui de Porto Alegre. Ele explica melhor essa questão para a gente. Vamos ouvi-lo. A gente pode atrelar isso a uma circulação ainda bastante grande do vírus, porque a maioria dessas pessoas vão adquirir o vírus, mas vão fazer formas leves. Dentro desse grupo de pessoas contaminadas, algumas e que vão ter mais fatores de risco, como essas doenças crônicas ou doenças que baixam a imunidade, essas pessoas vão ter um risco maior, sim, de fazer uma doença mais grave e poder também vir a falecer por conta dessa infecção. Esse é um ponto, Chemali, muito importante que os médicos, os infectologistas, eles reforçam. É preciso se vacinar, tomar as 2 doses, no caso das vacinas que não são de dose única, e não acreditar que, pelo fato de que, lamentavelmente, algumas pessoas ainda morrem em decorrência do coronavírus, mesmo com a vacina, que essa imunização não é eficaz. O especialista continua explicando. A gente tem que entender que vai ter 20%, 30%, dependendo da vacina, que não vai proteger para a pessoa fazer uma forma grave e poder vir até a falecer. Então, uma questão é essa, a proteção individual, e outra questão é a proteção de grupo, que é nisso que a gente tem que se focar nesse primeiro momento agora. Chemali, outra questão importante também é a testagem. O Hospital Conceição, onde há o pior surto aqui na capital, está testando 1.100 profissionais de saúde para conter esse surto. Já são 35 infectados em 8 áreas do hospital. Desses profissionais, ou melhor, nenhum desses funcionários está em estado grave. Até agora, 720 profissionais já foram testados. Já no Hospital de Clínicas, também aqui em Porto Alegre, o surto não avançou. Essa é uma boa
notícia. Desde a última terça-feira, nenhum novo caso foi confirmado. Estacionou aí em 8 contaminações. Já em Ibirubá, desde sábado, 2 mortes acabaram sendo confirmadas no hospital da cidade, no Hospital Anis Dias. Ao todo, 28 pessoas se contaminaram por lá. E a Secretaria de Saúde aqui do Rio Grande do Sul ainda aguarda o resultado dos testes para saber se os casos de surto são ou não decorrentes da variante Delta do coronavírus. Em Não Me Toque, num lar de idosos, São Vicente de Paulo, outro surto contaminou aí 20 pessoas. 3 acabaram morrendo, mas os testes mostraram que não se tratava da variante Delta, que nós viemos trazendo aqui essa informação, né? Ela é ainda mais contagiosa do que as anteriores. Se espalha com mais velocidade. Exatamente. Né, tá certo, Ananda Miller, obrigado pelas informações direto da redação do SBT. E olha, gente, ainda seguindo no assunto, para atingir o objetivo de imunizar todos os gaúchos até o dia 25 de agosto, promessa do governador, mais de 260 mil doses da vacina contra a Covid chegaram ao nosso estado. Aqui na capital, a vacinação avança para pessoas com 21 anos ou mais amanhã, já na terça-feira. No Vale dos Sinos, em São Leopoldo, também chega na mesma faixa etária, 21 anos. Já em Santa Maria, lá no centro do estado, o chamado é para a segunda dose. São mais de 3.800 pessoas que estão atrasadas no esquema vacinal. Alô, Santa Maria, a nossa audiência muito grande aí na região toda. O pessoal tem que completar o esquema vacinal. A variante continua circulando. As variantes, né? Tem a P1, tem a variante Delta, a Covid como um todo, ela não foi ainda completamente extinta do nosso dia a dia, então precisamos completar o esquema vacinal o mais rápido possível para daí sim a gente pensar num pós-pandemia, num futuro, num novo normal, como já se falou anteriormente. Saindo um pouquinho da pandemia, a gente vai falar sobre legislação do trânsito agora. O equipamento que começou a funcionar hoje nas rodovias do país. Eu estou falando do drogômetro. Vamos ao vivo conversar com a Luciane Coma para saber como esse equipamento vai funcionar, qual é a eficácia dele. Parece que é uma grande arma da PRF para retirar motoristas sob efeito de drogas ilícitas, né, Lu? Boa noite. Boa noite, Chemali. Sim, mais uma ferramenta, né? Mais uma estratégia. Olha, esse equipamento que detecta as drogas no organismo, ele ainda está em fase de testes. A Polícia Rodoviária Federal espera aí realizar cerca de 10 mil testes até o fim do ano para ver o que funciona melhor, qual a eficácia, qual a praticidade. São 4 tipos, Chemali. E aí, após, com esses dados em mãos, o grupo de trabalho do governo federal vai então elaborar uma regulamentação do equipamento, ou seja, como ele tem que ser aqui no Brasil. O Ministério da Justiça, ele tem uma previsão de que no segundo semestre do ano que vem, a gente já tenha equipamentos homologados, inclusive pela Inmetro, já em uso nas rodovias. Vamos ver então como é que funciona esse drogômetro na reportagem. Motoristas devem se deparar agora com este novo equipamento nas estradas. Amostras de saliva poderão indicar o consumo recente de substâncias como cocaína, maconha e anfetaminas. Policiais rodoviários federais estão testando 4 tipos de dispositivos. O Hospital de Clínicas de Porto Alegre coordena os estudos. Questões como o tempo de coleta de saliva, a higiene da utilização desses dispositivos, o quão fácil eles são, né, para operar numa rodovia onde muitas vezes o policial não vai ter uma mesa, não vai ter tomada para carregar os dispositivos. Os drogômetros detectam as substâncias em até 5 minutos e resultados positivos serão analisados também em laboratório. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, 1.872 condutores foram flagrados no ano passado dirigindo sob efeito de drogas, quase 25% a mais que em 2019. Tem uma pesquisa que foi realizada pela Universidade de São Paulo fazendo análise digamos, de corpos de vítimas que foram vítimas de acidente de trânsito, e se detectou que existe mais condutores de veículos que fizeram uso de drogas ilícitas do que fizeram uso de álcool e foram vítimas de acidentes fatais. Por enquanto, a ação é apenas pedagógica e não prevê multas. Mesmo porque esses equipamentos não são homologados e a fase de teste laboratorial não se relaciona diretamente com nenhum tipo de imputação legal.
Olha, toda ferramenta que serve para coibir, para impedir o uso de drogas, de substâncias, de quem está dirigindo, é bem-vinda. Agora, o que a gente espera de verdade, além do funcionamento do drogômetro, é a legislação mais dura. Porque hoje o que a gente vê no nosso país são pessoas que bebem álcool, pegam a direção, matam e não acontece nada. É isso que precisa mudar, essa sensação de impunidade no nosso país. E aí vai na mudança, de novo, no Código de Trânsito Brasileiro, na legislação. Chega de impunidade. Seja qual for o tipo de droga, tá sob o efeito de droga, não pode pegar o volante. Um carro se transforma numa arma. E olha, agora a gente fala de mais um crime que poderia ser evitado. Uma história conturbada, violenta, mas que a vítima não procurou a polícia para denunciar o agressor. Está preso Bruno Portes Barbosa, suspeito de matar a companheira com 7 facadas em Novo Hamburgo, aqui no Vale dos Sinos. Esse crime aconteceu nesse final de semana no bairro Canudos. Desde o início do ano, gente, pelo menos 58 mulheres foram vítimas de feminicídio aqui no nosso estado. Dá uma olhada. Joslaine de Lima Goulart tinha 28 anos. De acordo com a investigação, ela foi morta pelo marido de 26, que estava em liberdade condicional pelo crime de furto. Depois de ter sido atingida por 7 facadas, a vítima foi empurrada ainda com vida em uma vala. Segundo testemunhas, as agressões teriam começado dentro de casa. Joslaine correu para fugir do companheiro, mas não conseguiu escapar. A vítima e o suspeito eram casados há 8 anos e tinham uma filha de 7. A mulher ainda era mãe de um menino de 10 anos, fruto de outro relacionamento. Nenhuma das crianças estava na residência na hora da agressão. A polícia conta que no dia do crime, o casal foi a uma festa e a briga começou na volta para casa depois de uma crise de ciúmes do marido. E ele pegou o celular dela e foi isso que motivou. Motivou uma briga, ele ficou com ciúmes, eles começaram a brigar dentro de casa. Inclusive, a casa estava toda revirada, ele quebrou um grande espelho nela. Testemunhas contaram que o relacionamento era conturbado, com diversas brigas e discussões. Mesmo assim, a vítima nunca havia registrado ocorrência contra o marido. Ela tinha muito medo dele, isso foi relatado pelos próprios familiares, a razão pela qual ela não procurou a delegacia para registrar a ocorrência. E aí eu ressalto que as nossas vítimas de feminicídio que morrem são vítimas que não registram ocorrência, que se calam. Ciúmes, posse, machismo. São essas as razões que fizeram mais uma vítima aqui no nosso estado. Olha, a gente está vendo as fotos aí da Joslaine. Ela chegou a pedir socorro para a cunhada. A irmã desse agressor, desse suspeito violento, que morava bem na casa ao lado. Ela tentou ajudar, mas o criminoso agrediu também a própria irmã antes de matar a companheira. Tá aí, são cenas, são relatos e, como disse a delegada Raquel, muitas dessas vítimas não têm coragem. E isso aqui não é uma crítica, gente, é uma questão de postura. Por isso que existem programas na Polícia Civil, Elas por Elas, que tem aí na delegacia lá em Novo Hamburgo, ensinando mulheres a se defender. Talvez seja aí um lampejo de vida ainda que exista nessa relação muito difícil entre um homem machista violento e uma mulher que fica aí indefesa, esperando que algo aconteça e muitas vezes não acontece para preservar a vida dela. Mais uma história triste que a gente conta aqui no nosso estado. O estado mais machista do país é sim o Rio Grande do Sul. E olha, o Ministério Público gaúcho pediu a prisão preventiva daquele soldado da Brigada Militar que matou 4 pessoas numa pizzaria na Zona Leste aqui de Porto Alegre em junho desse ano. Vocês lembram? Esses e outros destaques você confere agora no nosso Giro de Notícias. O pedido é para que o policial seja preso de forma preventiva ou suspenso do exercício da função. Os promotores entenderam que o brigadiano invadiu uma residência no bairro Passo das Pedras e agrediu uma jovem de 18 anos antes dos homicídios. Já dentro da pizzaria onde ocorreu o crime, ele teria disparado nas vítimas sem dar um tiro de advertência. O Ministério Público ainda quer que o policial tenha o porte de arma suspenso. No inquérito, a Polícia Civil entendeu que o homem agiu em legítima defesa.
Uma família foi agredida na noite passada em uma área de lazer em Santana do Livramento. Um casal e os 6 filhos estavam no motorhome quando um homem tentou furtar uma extensão elétrica do veículo. O marido viu a ação suspeita e foi tirar satisfações e acabou agredido pelo invasor. A esposa ameaçou chamar a polícia e o suspeito passou a atacar toda a família. Chegando ao local, a brigada militar prendeu o suspeito por lesão corporal e suspeita de furto. O marido ficou com um corte no braço. Um homem de 60 anos e o filho de 25 foram presos na tarde de ontem por porte ilegal de arma de fogo e crime ambiental. Os dois estavam em um caminhão abordado neste domingo na BR-470 em Bento Gonçalves. No baú do veículo, os policiais rodoviários federais encontraram 5 quilos de pombas abatidas. Em um fundo falso, descobriram 5 espingardas e mais 103 cartuchos de munição. Uma das armas não tinha numeração. Um ex-lutador de MMA de 43 anos foi preso por tráfico de drogas em Santiago. Edson Claas Vieira foi pego nesta tarde pela Polícia Rodoviária Federal com mais de 10 quilos de cocaína na BR-287. No universo das lutas, ele era conhecido como Edson Drago. O detido cumpria a prisão domiciliar. E ainda hoje, aqui no Segunda Edição, a gangorra Grenal está de volta. A vitória de goleada do Colorado sobre o Fluminense e a derrota gremista no finalzinho do segundo tempo. Jeremias Werneck. Além da derrota, da situação complicada na tabela, Chemali, tem um pagode incomodando muitos torcedores do Grêmio. A gente vai falar sobre isso. Logo depois do intervalo tem novidade aí. É hora da gente pegar a estrada para a gente viajar pelos encantos de inverno da nossa Serra Gaúcha. Hoje, o passeio é por um festival de sabores um pouco mais simples, mas que todo mundo adora ter em casa. Dá uma olhada. Uma região, vários destinos. Hoje, nosso passeio é pelo Jardim da Serra Gaúcha. Nova Petrópolis conserva as características e hábitos da colonização alemã. Aqui, o turista pode se divertir com coisas simples, como o labirinto na praça. E aí, gente, tá difícil de achar a saída? Estamos tentando. Ou se deliciar com a gastronomia no Festival Sabores da Colônia. O evento tem mel de abelhas, sem ferrão, biscoitos artesanais, chimias, doces de dar água na boca, queijos. E os tradicionais embutidos da culinária alemã não podiam faltar. A produção na família da Lisandra já está na 3ª geração. A história da tua família que tu conta através dos produtos e pra gente poder continuar com isso não tem palavras. Qualidade reconhecida pelos turistas que sobem a serra só para levar para casa um gostinho da colônia. É bem diferente, a qualidade é outra, né? A gente está procurando um queijo agora e normalmente a gente pega esse industrializado no mercado. É gostoso, mas quando a gente compra assim colonial, o tempero, né, é mais encorpado assim. Aos poucos a colônia vai se modernizando. Produtos sem glúten, sem lactose ou orgânicos estão conquistando o mercado. Não é só para quem tem problema, já é para quem quer se cuidar mesmo, já prevenir, né? E depois de tantas delícias artesanais, nada melhor do que um passeio para relaxar, né? A bordo de uma jardineira, vamos ao Ninho das Águias. O parque fica no topo de um morro, com uma vista incrível para o Vale do Rio Caí. Nosso passeio por Nova Petrópolis está acabando, mas aí vou deixar um desafio para vocês. Qual o pôr do sol mais bonito aqui do estado? Será que é o do Guaíba ou aqui de Nova Petrópolis? Tá empatado? Vamos dizer que sim. Vamos, é melhor. Para não dar briga. Para não dar briga. Amo a Serra Gaúcha, mas eu prefiro o pôr do sol do Guaíba, viu, gente? Olha, hora de esporte agora e a gangorra Grenal, ela tá em alta. E a gente vai começar falando por quem tá lá em cima. O Inter parece que gostou mesmo de empilhar goleadas. Tá mal acostumado ou esse é o caminho, Jeremias Werneck? Boa noite, meu amigo. Boa noite, Chemali. Deve estar gostando também de jogar o Campeonato Carioca, né? Fez 4 no Flamengo, agora fez 4 no Fluminense. Mas brincadeiras à parte, o clima do Inter está bem melhor porque o Inter fez 4-2 em cima do Fluminense. Edenilson 2 vezes, Yuri Alberto, que foi tão decisivo na semana passada, e também o Paolo Guerreiro.
garantiram ao Inter mais uma vitória e um salto na tabela. O Inter agora é 9º colocado e está 2 pontos atrás do primeiro time que vai para a Libertadores. Ou seja, o que fazem 2 vitórias no Campeonato Brasileiro, né? Bom, se o Inter está nessa fase muito boa, o Grêmio continua lá embaixo. No sábado, o Tricolor perdeu para o São Paulo no Morumbi 2-1. E além da derrota, a 8ª, o Grêmio está convivendo com um fato extracampo. No domingo à noite, 6 jogadores, eles realizaram uma festa numa casa de eventos em Canoas. Jogadores do Grêmio se reuniram para comemorar o aniversário de Paulo Miranda. E esses vídeos aí viralizaram nas redes sociais. Os torcedores indignados. Mas o Grêmio foi falar com os jogadores nessa segunda-feira, ouviu o relato deles e fez igual o Paulinho da Viola, que cantou. Tá legal, eu aceito o argumento. E o Grêmio aceitou o argumento de que foi uma festa com poucas pessoas, com distanciamento e até a meia-noite. Então, eles não vão ser punidos. Para fechar, a Prefeitura de Porto Alegre colocou o nome da capital como possível final da Libertadores de 2022, Chamari. Já começa a nossa torcida, né, meu irmão? E tomara que algum representante da dupla Grenal jogando em Porto Alegre, é o que a gente quer. Grande abraço, até amanhã, Jeremias Werneck, a todos também que começaram a semana se informando aqui com a gente. Uma ótima noite. SBT Brasil na sequência, amanhã a gente está de volta. 11h30 tem o André e o Glauco Paza no SBT Rio Grande e a gente às 7h20 da noite. Tchau, tchau.